Maravilhosa tarde, gente! E aí, como é que vocês estão? Quero iniciar fazendo uma pergunta para que a gente possa refletir juntos. Você já parou para pensar que talvez o que te impede de crescer é justamente se esquecer de onde você veio? Antes de continuarmos, eu quero me apresentar. Chamo Vanderlei Cardoso. Eu, há mais de 7 anos, desenvolvo pessoas, amo trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, mas nem sempre foi assim. Quando pequeno, então essa foto aqui, tem mais de 20 anos, alguns falavam que eu era fofinho, outros fofão. Esse aqui é o meu pai, estou segurando a cintura dele, ele está aqui também conosco. Aqui do lado a minha irmã, a Vitória. Então a gente sempre com vergonha das câmeras. Então eu era um rapaz que tinha muita timidez, era amigo íntimo da timidez, do medo de falar, de estar entre as pessoas. Mas eu acreditava que era preciso fazer o meu melhor na condição que eu tinha, sem me comparar com ninguém e sempre fazer um pouco mais. Então hoje eu sou muito grato a Deus pela sua graça abundante em minha vida, pelos princípios bíblicos os quais eu carrego, e também agradeço a minha mãe por tantos ensinamentos, pela sabedoria que ela soube em lidar com seus 4 filhos, e também sou muito grato ao meu pai e aos meus familiares que sempre acreditavam e acreditam no meu potencial e na potência em qual eu me tornei. Então, eu também quero agradecer a minha esposa, que está ali atrás, Tatiana e Luna. Então, há quase 1 ano nós nos casamos e como é bom casar, né, gente? É uma maravilha, né? É as 1000 maravilhas, só coisa boa, não é verdade? Não, né? Sempre tem alguns desafios, mas eu sei que o casamento ele une propósitos. E eu dou graças a Deus pela vida dela, porque a nossa união fortaleceu ainda mais o meu propósito. E hoje nós vamos falar sobre liderança com propósito. O poder de quem faz acontecer. E aqui é uma das milhares de pessoas e equipes que eu liderei. E eu quero falar para você sobre liderança. O que é ser líder? Basicamente, líder é unir pessoas, é conduzir e guiar um grupo de pessoas para um determinado propósito. E eu quero te desafiar nesse momento para você refletir junto comigo sobre o que é propósito de vida. Então agora você vai pegar a sua caneta e papel, ou pode ser até mesmo papel mental, e descrever o seu propósito de vida. Porque quando nós definimos o nosso propósito de vida, nós entendemos que é necessário você descrever e definir quais são os seus objetivos. Então, a partir do momento em que nós descrevemos o nosso propósito de vida, definimos os nossos objetivos, chega um desafio gigantesco, que é desenhar as nossas metas, para que possamos cumprir com os nossos resultados. E quando pensamos em propósito, objetivos e metas, existe uma palavra-chave que ela faz toda a diferença quando você entende muito sobre isso, que é a palavra atitude. Repita comigo, atitude. A atitude, ela pode fazer a diferença na sua vida como ela fez na minha. Quando há mais de 7 anos atrás, um rapaz que ainda era muito medroso para falar entre as pessoas, que tinha vergonha de estar em grupos de grupos, de comunidades, mas que tinha um propósito, que era dar o seu melhor na condição que eu tinha. E a partir de então, eu consegui entender que eu precisava ajudar pessoas, que eu precisava conectar pessoas e transformar as suas vidas. Então, nesse momento, a gente precisa compreender que um grande líder que entrega grandes resultados, ele precisa ter propósito de vida.
E a partir disso, é interessante que você entenda o que é a sigla PGI. PGI é quando você faz um bom planejamento estratégico, é quando você realiza uma gestão de forma eficiente e gera grandes impactos. Então, para trazer um conceito melhor sobre planejamento estratégico, existiu um grande estrategista, o Michael Porter, norte-americano, que ele definiu o planejamento da seguinte forma: planejamento estratégico é sobre escolhas deliberadas para se obter uma posição única e valiosa. Então, nesse momento, você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: você é único e valioso. Muito bem. Porque quando nós reconhecemos a nossa identidade e entendemos que a nossa cultura é buscar cada vez mais movimento em novos conhecimentos, novas ferramentas e novas habilidades, nós entendemos que o nosso propósito é desenvolver cada vez mais comunidades e pessoas. Então, a partir disso, eu quero que você pegue aí o seu papel e caneta, ou pode ser seu papel mental mesmo, e você vai definir, ou melhor, destacar as 5 melhores qualidades que você possui. Porque você é uma pessoa única e valiosa. Então, a partir do momento em que você define as 5 melhores qualidades, eu também te desafio a você destacar 5 medos, 5 desafios que você precisa enfrentar, que você precisa vencê-los para você se tornar um líder de grande propósito. Então, a partir do momento em que nós definimos quais são as nossas qualidades, que descrevemos quais são os nossos medos, nós vamos entender que um planejamento estratégico, ele será extremamente importante para atingir os nossos objetivos e chegar a um propósito de vida maior. Então, a partir disso, eu quero destacar com vocês alguns princípios que são inegociáveis e que você precisa trabalhar na sua rotina, trabalhar no seu cotidiano. O primeiro princípio é o princípio da transparência. É importante que você trabalhe cada vez mais com a comunicação ativa, com a comunicação assertiva. O segundo princípio é o princípio da humildade. É importante que um ser humano, que um grande líder, ele saiba ter a escuta ativa, que ele saiba escutar as pessoas, ouvi-las, para que ele entenda que a humildade é um dos princípios fundamentais para um líder com grande propósito. Então, o próximo princípio, ele é o princípio da sabedoria, onde nós possamos desenvolver cada vez mais a nossa sabedoria para que possamos tomar melhores decisões, para que possamos desenvolver cada vez mais a sabedoria dentro do nosso propósito. E um princípio que ele é extremamente importante, que faz a coisa acontecer, é o princípio da coragem. É importante que enquanto líder, enquanto ser humano, você possa assumir os riscos necessários para que você trabalhe com excelência, para que você chegue no objetivo final que você tanto almeja. E que sim, sempre é possível. O meu propósito, ele é continuar impactando a vida de pessoas, de milhares de pessoas, com inteligência, com sabedoria, de forma sinergética, com muita energia e com muita positividade. A minha missão é transformar você, é transformar pessoas através da renovação das suas mentes. E a minha visão e os meus valores é a fé em Deus. É importante que você desenvolva a fé, que você tenha um ser superior em quem acredita, que pode impulsionar cada vez mais a sua raiz. É importante que você trabalhe a esperança, o amor, a excelência e também a superação. Aqui nós podemos contemplar várias histórias, pessoas
com muita superação e que acreditavam e acreditam no seu potencial. Então hoje eu quero também te desafiar para que você descreva e você cumpra qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais os seus valores. Um líder, uma pessoa de grande propósito, ela precisa definir muito bem isso, através de planejamento, de gestão e de impacto social, emocional, de forma positiva. E então vem mais uma pergunta. Qual o legado que você quer deixar aqui na Terra? Como você quer ser lembrado? Uma pessoa que desistiu na primeira tentativa, ou que tentou, se reergueu e fez o possível, acreditando que o seu sucesso poderia se tornar realidade. Então, quero dizer uma frase para vocês, para que vocês continuem dando o seu melhor. Dê o melhor de si. Trabalhe com excelência e viva com propósito. Porque o poder de fazer acontecer está em suas mãos. Muito obrigado.